Eu estou apontando assim, gente, mas não se aponta para os outros na cultura japonesa, é feio fazer assim. Você não pode apontar para os outros assim. Você pode apontar para si mesmo, né. Quando eu desculpa, eu precisei falar isso, porque eu tô falando em japonês, eu tô apontando assim, é estranho. É muito esquisito, gente, desculpa. Você apontar assim: "Tanaka-san ga kono projecto no tanto desu". É esquisito, é meio rude, né. Você aponta com a mão aberta, assim, você faz assim. Tanaka, que é ele, assim, apontando com a mão aberta. Você pode apontar pra si, geralmente apontam para o meio do rosto, assim, para o nariz. Tipo nesse exemplo: "Sono shigoto watashi ga yarimasu, watashi ga yarimasu, watashi ga yarimasu", aponta para o rosto, né. Mas quando vai indicar outras pessoas é com a mão, assim, tá. É com a mão aberta. Aliás, eu tenho uma história um pouco engraçada, é uma história muito curta, mas pra mim foi muito engraçado na hora. É que por trabalhar com japoneses, eu tenho costume eu tenho costume de fazer gestos que não são, muito brasileiros. É estranho, às vezes. E às vezes, mesmo quando eu estou agindo no meu dia a dia e falando em português, às vezes esses gestos vazam para o meu dia a dia. Tipo, apontar para si mesmo assim. Eu não aponto no nariz, assim, que nem japonês faz assim. Eh, "Eu?" Eles falam assim: "Eu?" Assim. Eu não faço isso, mas eu tenho o costume de fazer isso. Em ve isso aqui não, isso eu faço, né. Eu faço assim: "Eu?" Eu faço assim, né. Geralmente o brasileiro faz assim: "Eu? Eu?" Ou então: "Eu?" Assim, né. Assim é difícil, né. Mas, quando eu estava no escritório, eu estava trabalhando no escritório de uma empresa japonesa, mas tinha muitos brasileiros no escritório também. E eu era, responsável por fazer várias coisas. Eu era responsável por entregar documentos, pegar documento com uma pessoa, levar para outra. Eu fazia várias coisinhas pequenas, assim, no escritório. Então eu era uma pessoa que eu andava em todos os departamentos, eu falava com praticamente todo mundo do escritório. Tinha gente que nunca se falava, mas eu falava com todos. E tinha uma moça que ela era muito doidinha, ela falava mal de um monte de gente do escritório, enfim, mas, eu me dava bem com ela. E aí, teve um momento que eu queria apontar alguma coisa para ela no computador, alguma coisa assim, dela, aí eu falei assim: "Ah, você pode fazer agora". Eu fiz assim, e aí eu estendi o braço para apontar justamente para o computador dela. Eu indiquei assim o braço, eu estiquei o braço assim para apontar para o computador dela. Só que eu tive que esticar um pouco demais o braço, aí ela me abraçou, ela me abraçou do nada, tipo, eu estiquei o braço, ela fez ela me abraçou. Eu fiquei: "O quê? O quê? O que que tá acontecendo aqui?" Aí eu caí na risada, ela caiu na risada, assim. Aí eu percebi ao mesmo tempo, eu não sei, assim, foi uma situação engraçada, porque eu não sei por que que ela fez isso. Eu não sei por que que ela fez isso, mas mas eu entendo que é estranho eu apontar desse jeito, mas ela me abraçou assim, eu: "O quê?" Mas aí é que tá, né, você fica ai, você você fica fazendo gestos que são estranhos para o português, né, acaba acontecendo isso mesmo, né. É isso que acaba acontecendo. O Mauro falou: a própria vereadora do escritório". Ah, tinha que ser mesmo, tinha que ser mesmo. Mas isso não vai funcionar necessariamente, Carol. Ela era brasileira. Mas, eu tenho essa mania. Eu lembro que teve uma vez que eu estava com uma amiga, e essa amiga é japonesa, e a gente estava na Bienal do Livro, aqui do Rio de Janeiro. Essa amiga japonesa minha mora no Brasil. E aí eu queria passar, acho que era a Bienal de São Paulo, aliás. Acho que não era do Rio não, era de São Paulo. Mas eu queria passar e tinha um monte de gente na frente.
E na hora de pedir licença, eu pedi licença fazendo um gesto japonês muito comum pra você pedir licença, que é você fazer assim. Parece que você tá benzendo a pessoa, mas você tá pedindo para as pessoas abrirem espaço pra você, aí você faz assim. De lado é assim, ó. Você vai passar, "Sumimasen, sumimasen, 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 sumimasen", pra você passar assim. E eu fiz isso pra passar e foi uma coisa muito natural pra mim. Falei: "Com licença, licença, licença". Eu fiz assim. E a minha amiga caiu na risada. Ela falou assim: "Mônica, você parece um tiozão fazendo isso. Você parece um tio japonês, assim, fazendo o movimento". Eu falei: "Por que movimento? Parece um tio. Não é assim que pede licença?". É porque foi um movimento muito, como é que eu vou dizer? É um movimento muito, muito grande, digamos assim, muito grandioso, você fazer assim com a mão. E geralmente as moças não fazem isso, né, na hora de pedir licença, elas falam assim: não, não, sim você, é meio assim, né. Mas eu fiquei assim: "Sai da frente!", foi meio assim, então ela falou que parecia um tio, né, fazendo, né, a própria Oji-san, né, exatamente. Oji-san de wa nai kedo né, mas eu não sou Oji-san, né, poxa. Eh, outra que eu consigo lembrar é quando eu estava num bar em São Paulo. E eu pedi para reservar mais uma mesa, porque um grupo de amigos ia chegar e o grupo cancelou. Me avisaram assim: "A gente não vai, a gente vai mudar para outro lugar, vem aqui com a gente encontrar a gente". E aí eu parei assim, né, eh, eu parei, parei não, na verdade, eu queria cancelar a mesa que eu tinha pedido. E aí na hora de pedir para cancelar, estava muito barulhento no bar, e aí eu chamei a moça, e aí quando a moça, garçonete, na hora que ela me viu, eu fiz assim: "Cancela a mesa, cancela a mesa". Fiz assim: "Cancela a mesa, cancela". Eu não sei gente, eu acho que esse gesto aqui não significa nada não significa nada para os brasileiros isso aqui, que é isso, sabe, para um brasileiro. Né, mas isso para o japonês é não, é cancela, é isso ou isso, né, assim ou assim, né, assim ou assim. Só que aí no caso só que aí no caso eu fiz assim: "Cancela". E a moça me olhou com uma cara assim, e aí eu percebi imediatamente que eu não deveria ter feito isso.